Mas vamos lá, gente. Eu vou ser breve aqui, contar um pouquinho da minha história e para chegar onde o Jean falou, o que me faz hoje em dia. Eu vou pular direto, né? Eu sou carioca, né? Apesar, acho que vocês sentiram meu sotaque aí, embora more há muito tempo em São Paulo. E eu vou pular minha história já para quando eu fiz 16 anos. Eu costumo dizer que foi o meu grande primeiro empreendimento aos 16 anos. Vocês imaginam o que pode ter acontecido para uma menina empreender com 16 anos? O meu primeiro empreendimento de vida foi batizado de Eduardo. Então, aos 16 anos, eu engravidei do meu namorado naquela época, que eu imaginava que era o príncipe encantado, né? Aquele que vem com um cavalo valente, enfim, na época ele até era o meu príncipe encantado. Mas logo muito jovem, eu sempre fui muito determinada, muito decidida, e muito jovem eu decidi, tive a coragem de encarar essa limonada, né, esse limão que a vida tinha me dado, e eu resolvi casar. Foi meu primeiro grande empreendimento, né, da vida. Casei e menos de um ano depois eu me separei, porque vi que o príncipe não era tão encantado assim, que as histórias, né, de princesas, elas nem sempre têm esse final que a gente imagina. Só que isso me fez ver o quê? Que eu podia, naquela época, já ter o controle da minha vida. Não é porque você está diante de uma situação que aparentemente é uma situação que é difícil você lidar, que você não pode ter a sua crença, os seus valores, o seu jogo de cintura para fazer daquele limão uma bela limonada. E aí o que eu fiz? Comecei a namorar um paulista naquela época, eu tinha menos de 18 anos, me apaixonei, saí do Rio de Janeiro, deixei o Rio de Janeiro com o meu filho nos meus braços, ele tinha um pouquinho mais de um ano, e fui morar em São Paulo. Então vocês imaginam uma menina com 18 anos, que super cresceu numa família tradicional, muito amada, muito querida, continuei amada, continuei querida, mas eu resolvi encarar essa nova vida em São Paulo. Fui para São Paulo, estudei jornalismo, já muito novinha, imagina, cheguei em São Paulo com 18 anos, as minhas amigas, né, uma realidade totalmente diferente, eu fazendo faculdade com um filho de 1 ano e meio, trabalhando e cuidando de casa, né, porque resolvi comprar essa história, muito corajosa, cuidando de casa, cuidando da minha família, fazendo tudo aquilo, né, que a Eva lá no início, né, brincou aqui na apresentação, mas isso não me impediu de buscar o meu sonho, que era acreditar no poder da comunicação para influenciar a vida das pessoas. Então, já muito nova, comecei a trabalhar em grandes redações, fui estagiária em jornais muito bacanas em São Paulo. E aí, o que aconteceu no último ano da faculdade? Mais um empreendimento de vida, e eu fiquei grávida da minha segunda filha, da Paulistinha, que é a Giovana, num momento que eu estava no meu último ano de faculdade, meu filho já estava com 6 anos, casadíssima, super, né, enfim, família unida, todo mundo trabalhando aí para construir cada um o seu sonho. E aí eu falei, caramba, 22 anos, 2 filhos, né, entrando num princípio de auge da carreira, porque eu sempre fui muito jovem, sempre corri muito atrás dos meus sonhos, já estava trabalhando em grandes jornais, e eu falei, eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu quero, eu consigo, é isso. E aí, mais uma vez, eu descobri assim, uma coragem que é muito da gente, mulheres corajosas. E o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso descobrir nessa minha história um caminho que eu consiga me diferenciar
e que eu consiga conciliar tudo isso que eu estou vivendo, todo esse meu momento de vida, de estar saindo de uma segunda maternidade, de estar entrando numa carreira que aparentemente ela me promete ser promissora, e o que eu posso fazer? E eu comecei a trabalhar muito focada em tecnologia, né? Isso, imagina, ela estava comentando aqui de Orkut, né? Isso aqui eu estou falando do meio da década de 90, a gente se comunicava por BBS, gente. Né? BBS, não tinha a internet do jeito que a gente imagina hoje em dia. E aí eu comecei a estudar, comecei a olhar e falei, pô, eu vou começar a me diferenciar para entender um pouco mais sobre essa tal tecnologia e como que eu posso transformar minha carreira por meio disso. E aí comecei, enquanto as pessoas, né, achavam o máximo trabalhar em grandes redações, em jornais, eu comecei a descobrir quais os lugares que eu poderia ter um mínimo contato com tecnologia. Então, assim, pô, tem uma editora que publica livros de tecnologia, é lá que eu quero trabalhar. Né? Tem um jornal que está fazendo uma revista eletrônica. Puxa, que coisa diferente. Quero entender mais sobre isso, para vocês entenderem um pouquinho da minha carreira, tá? E aí, quando eu já estava me desenvolvendo, trabalhando já com a chegada dos grandes portais de tecnologia, né, era UOL, América Online, as redações já de tecnologia crescendo, empregando bastante jornalistas, eu engravidei. Eu engravidei consciente, eu engravidei da minha terceira filha, que é a Júlia. Isso eu tinha 28 anos e foi um momento muito importante, porque o que aconteceu? O meu filho mais novo já estava crescido, né? A minha filha do meio, ela tinha 6 anos. Vem a Júlia num momento em que eu precisava, era um momento muito especial da minha carreira, que eu estava sendo muito demandada, trabalhando, viajando muito, muitas viagens para o exterior, já comandando equipes de tecnologia grandes. Eu parei por um tempo, continuei nessa vida, mas eu falei, puxa, aquele tempo da sua carreira que você tem que decidir. O que você faz? O que você precisa mudar para conseguir continuar buscando o seu sonho, continuar sendo mãe, continuar sendo esposa, continuar inspirando, ganhando dinheiro e dando conta de tudo que você está fazendo e feliz. Né? Eu acho que isso é a grande questão de todo mundo. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi empreender. Então, ao mesmo tempo, né, que as pessoas, né, falavam, você é louca, você vai empreender num país que centenas de empresas quebram por dia. Né? Eu falei, não, eu acredito no poder da comunicação para a gente transformar a vida das pessoas e o que eu tenho feito, eu não estou contribuindo para essa transformação. E aí eu resolvi criar uma agência, 11 anos atrás, gente, uma agência focada em projetos de impacto social. Né? Também, da mesma maneira que 10 anos atrás a gente tinha o Orkut, vocês imaginam esse conceito de pensar uma comunicação para todos, utilizando a tecnologia e a internet como principal meio de chegar nas pessoas. 10 anos atrás. E aí vieram novos desafios. Trabalhar com projetos de impacto social, era algo muito novo naquela época, e trabalhar a comunicação de uma maneira inclusiva. Aí vocês vão falar, pô, mas o que é isso? Um dos primeiros clientes que procuraram a gente foi a Fundação Dorina Novil. Eu não sei se vocês conhecem, a Fundação Dorina Novil é referência em inclusão da pessoa com deficiência visual. Eles bateram lá na porta da agência e falaram, pô, que trabalho bacana que vocês estão fazendo de trabalhar projetos de impacto. Mas vocês fazem comunicação visual, comunicação digital para cegos? Eu falei, gente, cego utiliza a internet, cego navega, né? Cego consome informação pelo celular, pelo computador, pelo notebook. E aí um novo mundo se abriu para mim. Então, a Fundação Dorina foi a primeira, e aí eu comecei a conhecer, gente, um mundo paralelo que, assim, é inacreditável como a gente não tem acesso a isso 10 anos depois. Esse inconformismo meu, né, de trabalhar
com pessoas com deficiência me fez chegar a histórias incríveis, como a história do Léo. Né? O Léo é um programador, né? Ele nasceu com glaucoma, ele programa brilhantemente, ele trabalha numa organização também focada na pessoa com deficiência visual, ele é líder de um laboratório de tecnologia assistiva, e assim como o Léo, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. 1/4 da população brasileira. A gente está falando de dados do IBGE. Que querem o quê? Fazer tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz. Quer consumir, se informar, se relacionar, se divertir, acessar a conta de banco, tudo pela tecnologia, por meio da internet, por meio do aplicativo, e eles não conseguem. Pessoas como o Gustavo também, que é meu amigo, também, ele tem deficiência visual, formado em jornalismo. O Gustavo tem 23 anos, vai fazer 24. E o Gustavo é um cara assim, que, trabalha pra caramba, se diverte pra caramba, e uma das maiores dificuldades do Gustavo, hoje em dia, é, por exemplo, pagar uma conta de banco pelo celular. Vocês conseguem imaginar a vida da gente sem o uso de um celular? Mara Gabrilli, carreira brilhante, ela com 27 anos sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica, ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Isso não impediu a Mara de ser quem é hoje. A Mara é senadora, né, e é a primeira mulher que conseguiu, com deficiência no Brasil, que conseguiu uma cadeira na ONU. Então, assim, essas pessoas, assim como qualquer um de nós, tem suas histórias, tem suas vontades, tem seus desejos, e isso estava me incomodando muito, porque há 10 anos eu venho fazendo uma comunicação que inclui todo mundo, só que assim, isso não estava reverberando na sociedade. E aí foi o momento que eu encontrei de reagir. Falei, não é certo, eu estou fazendo só 10 anos, a minha equipe está fazendo só 10 anos, mas é pouco. E aí eu resolvi lançar um movimento Web para Todos. Um movimento que começa com mais de 20 organizações que se juntaram junto comigo. Então, estou falando de Fundação Getúlio Vargas, Fundação Roberto Marinho, a Fundação Dorina Novil, Lara Mara, todas essas. A gente se juntou para poder criar a cultura da acessibilidade digital. Então, o que é isso? Né? A gente está muito preocupado, gente, no nosso dia a dia. A gente leva muito a questão da inclusão da pessoa com deficiência para o mundo físico. Né? Se a gente vai num restaurante, né? Tem a rampa de acesso, tem um cardápio em braille. Se a gente vai numa empresa, tem um elevador, né? Tá tudo preparado. Mas a gente esquece que no mundo digital, a gente tem que colocar as rampas no mundo digital também. A gente tem que colocar as rampas, a gente tem que colocar os textos certos para que os leitores de tela consigam ler para o cego e ele ter acesso às mesmas coisas que a gente tem. Então, o movimento, ele é uma iniciativa, né, que veio de um inconformismo meu. A gente já impactou mais de 3.500 profissionais no Brasil, dando curso, principalmente pessoal de marketing digital, que é o nosso foco. Como que a gente transforma todo o ambiente digital para ser acessado por todo mundo. Em 1 ano e meio, a gente visitou 250 empresas fisicamente. Então, a gente vai lá nas empresas, sensibiliza a liderança, leva pessoas com deficiência para ver que aquelas pessoas consomem, que é um público-alvo sim, que eles têm direito. A gente tem lei no Brasil que traz essa exigência. E é muito interessante, né, se eu olhar a minha carreira, que eu, assim, não imaginava, né, que eu ia, nesse ponto da minha vida, ter essa ressignificação da minha vida, né? Que eu passei toda a minha história, né? Então, jornalista, atuei, saí, resolvi empreender e agora eu estou pegando todo o meu conhecimento junto com outras pessoas que também querem fazer muito bem isso e levando para a sociedade. E essa foi uma matéria muito, muito bacana que saiu no HuffPost. E eu adorei que eles conseguiram resumir. Simone é jornalista que tem o sonho de tornar a internet brasileira acessível para todo mundo. Não só para mim, né? Para que as Maras, os Gustavos e os Léos também possam ter a chance de ressignificar a vida deles por uma coisa tão simples, que é
poder utilizar, né, o espaço digital como todos nós. E aí hoje, como eu me apresento, eu falo que eu sou uma mãe de 3 filhos lindos, uma sogra, porque o meu filho, o Eduardo, ele casou, uma sogra gente finíssima, jornalista, empreendedora, especialista em comunicação digital e ativista da acessibilidade digital. E essa é a minha família linda, a Júlia, ela tem 18, o Eduardo, que acabou de fazer 30, a Fernanda, que é minha nora, e a Giovana, de 24. E é isso que o meu legado é esse para eles. O meu legado é: tenham coragem, não se conformem e sempre ressignifiquem a vida de vocês. Nunca, nunca, nunca é tarde, ou é difícil, ou é impossível. É isso, gente. Obrigada.